Oi, gente, tudo bem? Bom dia aí para vocês, alunos do quinto ano. E hoje a gente vai iniciar mais uma aula aí com vocês, aula de ciência hoje. Não vamos começar a nossa aula fazendo correção, porque ontem a gente teve aula de redação, então a propôs uma temática de redação utilizando o gênero textual diário. E aí vocês vão enviar para a Pro, como a gente fez com a carta, esse gênero textual, porque a Pro precisa fazer a nossa correção de forma individual. Então precisa olhar cada um de uma forma, com um olhar diferenciado, para saber se as características daquele gênero está inserido no texto, se vocês seguiram fielmente a estrutura. Então a gente não pode fazer uma correção coletiva, como a gente está acostumado a fazer. A gente vai fazer aí de forma diferenciada quando vocês enviarem para mim esta redação de ontem. Então hoje a gente já vai iniciar a nossa aula, né, fazendo aí a nossa introdução do conteúdo. A prova vai pedir para vocês pegarem aí o livro de ciência e abrir na página 533. Então, na nossa aula passada de ciência, a gente fez uma leve pincelada através de vídeo sobre a questão da fecundação. A gente estudou os aparelhos reprodutores masculinos, estudamos os aparelhos reprodutores femininos, mas a gente só viu um vídeo falando sobre fecundação. Hoje a nossa aula vai aí retomar esse conteúdo, porque a gente precisa dar uma ênfase maior a esse processo tão importante para a perpetuação, né, da espécie, no caso, a espécie humana. O que a gente já pôde perceber quando estudamos aí os aparelhos reprodutores femininos e masculinos? Que para que a fecundação ocorra, neste processo precisa aí da contribuição tanto do elemento masculino como do elemento feminino. Que elemento é esse, gente? No processo de fecundação, a gente vai ter aí a participação do espermatozoide, né, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino. Então, vamos nos aprofundar aí. Então, nessa primeira afirmação, eu trouxe para vocês aí dizendo que a fecundação humana é o momento do encontro do espermatozoide com o óvulo. Em seguida, o gameta feminino estará pronto para ser fertilizado pelo masculino, iniciando-se o processo de formação do embrião. Olha, gente, eu acho uma coisa muito interessante, né, essa questão da fecundação humana. Por quê? Porque ali é uma coisa mágica, né? Você pegar ali dois gametas, né? Tem ali a junção desses dois gametas e automaticamente a multiplicação dessas células que dão origem a todos os sistemas que existem no nosso corpo. Essa máquina tão perfeita que é o corpo humano foi feito, né? Foi iniciado a partir da união desses dois gametas e a multiplicação dessas células. Então aqui ele já deixa bem definido. Para que haja a fecundação, a gente vai precisar aqui do espermatozoide e do óvulo, né? Então, aí a gente tem aí, para vocês darem uma olhadinha, né? Eu estou apresentando a imagem com esses dois gametas fundamentais. Aqui a gente tem o espermatozoide e aqui a gente tem o óvulo. A fertilização é a implantação do embrião na parede do útero, que dá início à gravidez e constitui a concepção. Então a gente sabe que essa fecundação, ela acontece fora do útero, né? Os espermatozoides, eles vão procurar, a partir do momento que ele entra no corpo da mulher, eles vão procurar justamente o óvulo. Quando eles encontram esse óvulo, eles vão trabalhar aí no processo de fecundar. Eles querem entrar nesse óvulo, né? Eles precisam entrar no óvulo para que eles fecundem. E a partir do momento que ele entra ali e fecunda esse óvulo, aí começa esse processo de
multiplicação celular. Só que esse óvulo ele precisa de um lugar para ficar durante o processo da gravidez. E é justamente esse lugar que é o útero, né? Ele vai absorver esse embrião, vai guardar ele ali durante 9 meses e é justamente lá dentro do útero que vai acontecer essa mágica, né? Que é a transformação dos 2 gametas num novo ser vivo. Então aí a gente tem praticamente uma corrida, né? Os espermatozoides entram no corpo da mulher e vai acontecer uma corrida e o prêmio para essa corrida é justamente o encontro do óvulo. Então assim, o processo de fertilização envolve diversos aspectos até que seja formado o zigoto. Na relação sexual, os espermatozoides são lançados dentro do corpo da mulher e começa uma verdadeira maratona até chegar no óvulo. Então, ali são jogados milhões, né, de espermatozoides e aí eles vão procurar nesse processo, nessa corrida, este óvulo, onde somente um espermatozoide vai fecundar. A gente sabe que existe, né, casos que vamos estudar ao longo dessa aula, onde 2 pode fecundar, onde 3 pode fecundar, mas normalmente o que é que acontece? Desses milhões de espermatozoides lançados dentro do corpo, somente um vai, vamos dizer assim, vai ganhar esta corrida, que vai encontrar o prêmio, que é justamente o óvulo. Os espermatozoides são atraídos por substâncias químicas lideradas pelo óvulo e nadam em busca dele. Então, quando eles entram ali no corpo da mulher, eles já sabem para onde eles têm que correr. Eles não ficam perdidos ali dentro do corpo procurando para onde ir, não. Eles têm ali uma rota, né, uma meta já traçada. Como que eles sabem qual é o lugarzinho para onde eles precisam ir? Justamente porque este óvulo, né, essa parte feminina da história, lança uma substância química que faz o quê? Que atrai os espermatozoides. Então, quando eles entram no corpo, eles já sabem o caminho a seguir, justamente porque eles seguem essa substância. Existe aí uma atração do espermatozoide para o óvulo. O óvulo quer ser encontrado, né? Ele quer também participar desse processo. Então, qual a forma que ele faz para ser encontrado? Ele libera essa substância e essa substância ajuda o espermatozoide a nadar, né? Em função deste lugar que ele tem que ir. Então aí, gente, eu trouxe outra imagem para vocês terem a noção. Não é 1 ou 2 ou 3 que vai entrar nesse processo. São milhões, são vários, eles todos querem ali medir força para ver quem consegue fecundar isso. Então, milhares de espermatozoides morrem no caminho, né? A gente pode pensar, se entra milhares de espermatozoides, só um entra ali, o que acontece com os outros? Ficam lá perdidos dentro do corpo? Não. Nesse processo, antes de atingir o óvulo, né, milhares de espermatozoides já vão morrendo pelo caminho. É como se fosse uma seleção natural. O corpo ele vai eliminando os mais fracos e vão deixando os mais fortes, dar continuidade ao processo, né? Por quê? Por que eles morrem nesse caminho, gente? Porque o ambiente da vagina, ele é ácido, né? E as células de defesas prontas para eliminar os invasores. Então, ali naquele processo de corrida, naturalmente o corpo feminino vai eliminar, vamos dizer assim, os mais fracos, que não conseguem vencer suas barreiras. Para chegar no óvulo, o espermatozoide precisa ser forte. Isso é uma seleção natural da vida. A gente quer ali sempre o mais forte para dar origem a um novo ser. A vagina contribui porque ela é ácida e ainda exige outras barreiras de defesa desse organismo feminino, porque ela vai eliminar aquele corpo estranho que é os invasores, estão ali entrando no corpo. No entanto, outros milhares são sobreviventes e continuam junto a lutar contra as barreiras para encontrar o óvulo. Então, quem passou, né, quem não foi eliminado, vai continuar a sua maratona procurando o seu prêmio.
Ao encostar nas camadas mais externas do óvulo, acontece uma reação no acrossomo dos espermatozoides, liberando enzimas digestivas que ajudam a dispensar as células foliculares. Olha aí a imagem para vocês de novo, né? Tem aí no espermatozoide a função de membrana plasmática do óvulo e a do espermatozoide. Aqui eu tenho o conteúdo dos grânulos corticais. Aqui é o núcleo do óvulo, os grânulos corticais. O acrossomo núcleo do espermatozoide, que é aqui na cabecinha dele. A membrana vitelínica e o espaço perivitelínico. Então, o que eu quero dizer aí para vocês com isso? Quando o primeiro espermatozoide atinge a membrana vitelínica mais interna, impedirá automaticamente a entrada dos outros. Então, percebam aqui, quando o primeiro, esse aqui, ó, já está penetrando no óvulo, o que acontece? Quando ele entrar aqui dentro do óvulo, ele automaticamente vai se fechar aqui e vai impedir que os demais que conseguiram atingir, né, aquele final da corrida, entrem também. A gente sabe que vai acontecer algumas situações que vai entrar dois, porque a gente tem gêmeos, trigêmeos, quadri, né? E aí por diante. Aí a senhora acabou de me dizer, Pró, que entra um aí e impede a entrada dos outros. E como que se forma os gêmeos, né? Os gêmeos nascem a partir de um fenômeno embriológico onde a gestação de uma mãe resulta na formação de duas ou mais crianças, ao invés de uma, chamada de gravidez gemelar. Então, essa prática, esse fenômeno, ele não acontece, vamos dizer assim a palavra, não é o natural. O natural, né, o que a gente se espera de uma concepção, é que na corrida estabelecida pelo espermatozoide, né, à procura do óvulo, somente um seja o vencedor, né? Somente um tenha o prêmio, que é a concepção, a fertilização do óvulo. Mas existem alguns fenômenos, né, que acontece de mais de um fecundar aquele óvulo ou mais de um fecundar mais de um óvulo, porque existem gêmeos, tipos de gêmeos diferentes. Quando isso acontece, essa pessoa, essa mulher, ela tem uma gravidez chamada de gemelar. Então existe aqui os gêmeos que têm as aparências idênticas, né? Esses gêmeos são chamados de univitelinos ou gêmeos verdadeiros. São aqueles que nascem idênticos e, portanto, são sempre do mesmo sexo. Então, é dois meninos, é duas meninas. Os idênticos, eles precisam ter o mesmo sexo, porque eles nascem perfeitamente iguais. Para que isso ocorra, um único óvulo foi fecundado por um espermatozoide com posterior divisão do zigoto, da célula óvulo, onde o óvulo se divide, formando assim dois ou mais embriões. Existem aqueles gêmeos que são diferentes, né? Eles têm aparências muito parecidas, 50% muito parecido, mas eles são diferentes. É o que a gente chama de gêmeos bivitelinos ou multivitelinos. São aqueles que nascem com aparência distinta, né? Cada um tem a sua. Também chamados de gêmeos fraternos ou falsos. Eles são gerados por dois óvulos e dois espermatozoides. Tanto que aí cada um vai ter aí, eles estão formados dentro do corpo da mulher, cada um tem sua placenta, cada um tem seu lugarzinho para ficar. Estão os dois dentro do mesmo útero, mas cada um tem sua formação individual. Eles são gerados por dois óvulos, dois espermatozoides, e por isso são bizigóticos. Apresentam dois zigotos ou células ovos, formando dois embriões. Curioso notar que eles podem apresentar sexos diferentes, ou seja, nasce uma menina e um menino, diferente dos gêmeos idênticos. Estes podem apresentar cerca de 50% de identificação.
né? Eles vão se considerar ser gêmeos, por quê? Porque eles ainda têm 50% ali de material genérico igual. Para a gente dar um arremate aí sobre a nossa fecundação, a gente vai fazer a atividade aí da página 535 e 536 do nosso livro de ciências. Então vamos ficar por aqui, gente, até a nossa próxima videoaula.